Muito bem, como vai você? Tudo bem? Tudo certo? Tranquilo? Vamos continuar aqui a nossa disciplina de Direito Administrativo 1, continuando a falar de servidor público. Vimos nas aulas passadas sobre as formas de provimento, a questão do exercício, da entrada em exercício, e é por isso que hoje vamos conversar um pouquinho aqui sobre estágio probatório. Tranquilo? Então, a pessoa, quando entra em exercício no serviço público, né, quando o servidor ocupante de cargo efetivo ou vitalício entra em exercício naquele cargo, se inicia o estágio probatório, que seria, na verdade, aí um período de experiência, um período de avaliação, durante o qual deverá demonstrar que está apto e é capaz de exercer aquele cargo público. É muito comum nas empresas privadas, as empresas, ao contratarem um novo colaborador, determinarem ali um período de experiência, para verificar se a pessoa se adequa àquele cargo, se a pessoa é apta àquele cargo, àquela função. Tá certo? E no serviço público também é assim que ocorre. E é o chamado estágio probatório. Dentre os critérios, fatores a serem observados durante esse período de avaliação, nós temos aí a assiduidade, a disciplina, a capacidade de iniciativa, né? A produtividade e a responsabilidade. Então aquela pessoa que entrou num serviço público, entrou num cargo público, está em exercício daquele cargo público efetivo ou vitalício, que não é assíduo, vai um dia, falta dois, né? Não tem responsabilidade com o horário, faz o trabalho de forma muito mal feita, não é produtiva, ou seja, são fatores que demonstram ali que ela não está muito apta a exercer aquele cargo, não é verdade? Ela não é capaz de exercer aquele cargo. Por isso que existe o estágio probatório, tranquilo? Durante esse período, o servidor ele pode exercer qualquer cargo de provimento em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento, desde que no mesmo órgão ou entidade, tranquilo? Nos cargos públicos vitalícios, que aí entra a carreira dos membros do Ministério Público, dos tribunais de contas e também dos magistrados, o estágio probatório ele tem a duração de 2 anos, após os quais o servidor adquire a vitaliciedade. Tranquilo? E aí só pode perder o seu cargo por sentença judicial transitada em julgado. Já quanto aos demais cargos efetivos, nós temos aí algumas controvérsias em relação ao prazo de duração, porque houve algumas mudanças na legislação que acabou tendo uma confusão em relação a esse prazo. Entretanto, o prazo que é aceito, que é pacífico, né, é o prazo de 3 anos, ou seja, nesses 3 anos, o servidor de cargo efetivo ele vai adquirir a sua estabilidade. Tranquilo? O servidor que não é aprovado no estágio probatório, ou seja, não é confirmado no estágio probatório, ele vai ser exonerado. Tranquilo? Mas vamos dizer que aquele servidor que teve o seu provimento, foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício, passou a contar aí os 3 anos do seu estágio probatório. Se ao final desses 3 anos ele for confirmado, ou seja, ele for aprovado no estágio probatório, ele vai adquirir o quê? A permanência do cargo, ficando protegido contra a exoneração ad nutum, aquela que é sem razão, sem motivo, né? sem uma justificativa, sem um fundamento. Tranquilo? A esse direito de permanência nós damos o nome de estabilidade. Professor, eu sempre ouço, servidor público não pode ser demitido. Ele pode, sim senhor, sim senhora, ele pode. Entretanto, quando ele adquirir a estabilidade após os 3 anos aí, no caso do servidor da União, civil da União, tá? 3 anos, nos estados e municípios é preciso olhar lá o estatuto do servidor público, desses entes federativos, tá certo? Porque pode variar. Mas no caso do servidor da União, 3 anos, foi confirmado no estágio probatório, foi aprovado
nesse período de avaliação, adquiriu a estabilidade. Mas ele pode sim ser demitido. É uma falácia falar que não pode. E pode quando? Por sentença judicial transitada em julgado, ok, tranquilo, né? Por processo administrativo disciplinar com garantia de ampla defesa e contraditório, bem como por procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada ampla defesa também, e também uma outra possibilidade que também está na Constituição, que é para redução de despesas. Em relação à redução de despesas, que está lá no artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal, que foi por uma redação da emenda constitucional 1998, lá de 98, né? Objetivou o quê? Objetivou mecanismos para diminuir as despesas públicas com o funcionalismo público. Então, lá no na nossa lei complementar 101/2000, que é a nossa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 19, nós temos que a despesa total com o pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação não pode exceder os percentuais da receita corrente líquida, assim. União não pode gastar mais de 50%, tá certo? Das suas receitas com o funcionalismo, estados 60% e municípios 60%. Ultrapassados esses limites, torna-se obrigatória a adoção de uma série de providências, sendo que a última delas é a exoneração de servidores estáveis. Então, vamos lá. É a última, tá bom? Então, vamos lá. O município chegou e está com despesa superior ao teto permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O que ele tem que fazer? Não é demitir o servidor logo de cara, tá certo? Essa última possibilidade é a demissão. Mas, antes disso, deve fazer o quê? Suspender todos os repasses federais ou estaduais aos estados, ao DF e aos municípios, à União, tá, pessoal? Reduzir também pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. E por último, ainda exonerar servidores não estáveis. E depois de tudo isso, se não for suficiente, a União poderá, com base lá na linha D da Constituição, do artigo da Constituição, demitir os seus servidores estáveis. Tranquilo? Então a União, antes de poder demitir os servidores estáveis em razão da redução de despesas, ela tem que adotar 3 medidas para daí sim, se as 3 forem insuficientes, aí sim poder demitir para redução de despesas. Tranquilo? E o servidor exonerado, para redução de despesa, ele faz jus à indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço, sendo o cargo objeto da redução, considerado extinto. Então, se por um acaso a União, após adotar as 3 medidas prévias, ou seja, reduzir lá o repasse a estados, municípios e DF, reduzir 20% os cargos de confiança e em comissão, e exonerar servidores não estáveis, tiver que chegar ali ao final e exonerar, demitir, né, os servidores estáveis, aí a União ela tem que exonerar a pessoa e extinguir o cargo. Tranquilo? Beleza? Essa é a nossa questão do estágio probatório e da estabilidade. Tranquilo? E assim, em relação à saída do cargo, como disse agora há pouco, nós temos algumas palavras que podem se confundir um pouquinho. Exoneração e demissão, tá bom? Exoneração é a saída não punitiva do servidor que deixa o cargo público,
pode ser voluntária, na hipótese da pessoa mesmo pedir, ou pode ser involuntária, quando o servidor não é confirmado ao final do estágio probatório. Tranquilo? Então, exoneração é o termo correto para falarmos sobre aquele servidor que não foi aprovado no estágio probatório e foi exonerado, ou aquele servidor que pede exoneração do cargo porque vai assumir um outro cargo público, ou porque cansou aí de exercer aquele cargo público e está pedindo exoneração. Tranquilo? Mas quando eu falo o termo demissão, ele é utilizado pela legislação para designar a saída punitiva compulsória decorrente de uma decisão administrativa ou judicial fundada em alguma infração funcional cometida pelo servidor. Então, a exoneração é uma saída aí não punitiva do cargo público. Demissão é uma saída punitiva do cargo público, e também temos a possibilidade de saída do cargo público por meio da aposentadoria. Tranquilo? Beleza? E só para lembrar, antes de finalizar nosso vídeo, que a aposentadoria compulsória de servidores públicos ocorre aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, se a pessoa, ao completar 70 anos, ela obrigatoriamente será aposentada do serviço público. Tranquilo? Muito fácil, não é verdade? Eu quero, mais uma vez, agradecer a sua atenção, a sua companhia, e até a próxima. Muito obrigado. Até mais.